O sexo anal é um dos desejos mais frequentes dos homens. Mas por que será? Será que é porque trata-se de uma região mais estreita e isso daria a eles mais prazer? Ou porque o bumbum é uma predileção nacional e atrairia os olhos deles para aquela região? Ou será que, por conta da posição, isso daria a eles uma sensação de dominação na hora da relação sexual? Olha, são muitas perguntas, confesso que não sei a resposta, mas a gente vai descobrir agora. Sabe por quê, minha gente? O Zero Tabu está no ar. Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Zero Tabu dessa sexta-feira. Vocês já sentiram aí qual é o assunto da gente de hoje, não é? Olha só, sexo anal tem se tornado cada vez mais popular. Desde a década de 90, de acordo com a pesquisa da Universidade Indiana, entre 25% e 35% das mulheres e homens norte-americanos já tinham experimentado essa prática. E de lá para cá, claro, esse número só aumentou. Hoje, cerca de 50% dessas mulheres e desses homens na idade sexualmente ativa já experimentaram o sexo anal. Então, quase metade dessa população. Agora, por que será que os homens têm uma fixação nisso, uma tara nesse tipo de relação? Olha, eu não sei, mas vocês sabem que eu sempre trago aqueles convidados, aquelas convidadas especiais. E hoje aqui comigo, minha gente, de volta, ela já tá, olha, com cadeira cativa, aqui no programa Virna Galvão, coisa linda. Estamos juntas novamente. De verdade, ai. Olha, aí a gente já estava conversando nos bastidores, a gente conversa tanto, não é tão bom? Muito. O esquenta antes do programa entrar no ar. E Virna, será que tem alguma explicação lógica, psicológica para isso? Vamos tentar descobrir o que é que acontece. O que é que acontece? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que no sexo não há regra. Então, não tem como a gente dizer que essa tara, esse desejo do sexo anal pelo público masculino é por conta de mais prazer, é por conta do psicológico, cada um vai ter uma razão em especial. Mas vamos falar da grande maioria? O que é que diz a grande maioria? O que é que diz a grande maioria? É uma questão prazerosa? É. Mas... Isso que eu queria saber, porque no comecinho a gente falou, né, na abertura do programa, que será que é por se tratar de uma região mais estreita, mais apertadinha, e por isso esses homens acham mais prazeroso por conta de ser mais apertadinho? Por incrível que pareça, eu fiz até um levantamento com os meus seguidores e pedi que eles me falassem um pouco mais. Muitos me relataram que não gostam, porque é apertado demais, acaba uma pressão maior, acaba machucando também. E dizem que ainda assim gostam vez ou outra. Aí eu digo, peraí, não é tão bom, e por que você tem essa vontade? E aí vem justamente a questão do cultural, de que todo homem tem que conquistar o sexo anal, pelo menos uma vez na vida. E aí experimenta, vê que é bom, vê que é prazeroso, quando feito da maneira correta. Existe uma maneira correta para tal? Com certeza existe. Justamente por ser uma região tão apertada, que não tem uma lubrificação natural, quando se é feito de qualquer forma, machuca tanto quem está penetrando quanto quem está sendo penetrado. Entendeu? Quem está penetrando fica apertado demais, é uma mucosa fininha, naquela fricção machuca. Entendi. Quem está sendo penetrado também. E pela tensão, né, o medo de se machucar, já existe aquela contração natural. Exatamente. Aí é que aperta ainda mais, né? Qualquer coisa, se a gente tomar um susto, a gente já contrai o corpo. Não é diferente com a região íntima, a gente contrai tudo. Então, tá com medo, não tá na posição adequada, em vez de estar na relação
preocupada ali com a relação, curtindo aquele momento, tá escutando vozes, literalmente. É a mãe Cuidado. que diz, não faça. É uma prima que diz, isso é coisa de pessoa que não é direita, né? Isso é coisa... Existe esse estigma ainda? Existe. E aí a pessoa vai travando. De que as mulheres não deveriam fazer o sexo anal porque isso caberia, por exemplo, às profissionais do sexo. Super existe. É. Vem diminuindo, mas super existe. E é muito complicado a gente chegar para terceiros e dizer, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Ninguém tem que seguir uma regra. Ninguém tem que fazer o que o mundo achou que deveria ser feito. A gente tem que ser feliz. E é um momento de tanta intimidade, né, Virna? Como Você tem que se sentir à exato. vontade para... Como é que você se sente feliz? Bota isso na mente e segue. Se você é feliz, tentando dar prazer ao seu parceiro. E não tendo, né? E não tendo, se você é feliz assim, quem sou eu para julgar você e dizer que você está errada? Entendeu? Então, assim, velho, você gosta? Faça. Você quer experimentar, não tem certeza? Procure o jeito certo, a orientação correta, os produtos corretos, posição correta. Converse com o parceiro e eu quero tentar, bora? Vou lhe dizer uma coisa que assusta muita gente. Eita, meu Deus, o que é? Sexo anal não é prazeroso só para o homem. Para quem está sendo penetrado, se esse sexo é bem feito, gente, é surreal o prazer dele, que ele proporciona. Eu tenho várias clientes, conheço várias pessoas Que não tinham feito. presas no tabu, no preconceito, sabe? E quando fizeram, rapaz, quanto tempo da minha vida eu perdi? Por quê? Porque fez bem feito, porque fez quando quis, até porque, minha gente, não é mercadoria de troca, né? Tem gente que diz, não, o meu vale muito, beleza que o seu vale muito, e faz negócio dentro do casamento. Troca por viagem, É sério, troca Virna? por bolsa de grife. Oxe! Tá, menina, e eu ou você? Temos o direito de dizer que essa pessoa está certa ou está errada? Não. Cada um com É a seu vida cada dela, um, né? deixa ela. Mas muito provavelmente, assim, pelo que você pesquisou, né, ouviu também a opinião aí dos seus clientes, eu acredito que está ligada a essa questão de ser uma região mais estreita, né? Essa Sim. procura e também por, talvez, como você disse, é uma prática diferente, que a minha mulher nunca fez comigo. Então, eu quero fazer, eu quero ser o primeiro, Sim, né, a fazer. sim. Eu acho que essas detalhe, duas aí estão pau a pau, né? Vamos ainda falar sobre isso, viu? Porque essa questão de eu quero ser o primeiro, Isso. quantos pensam Será que não mexe com a Mexe, é isso, é a questão com a vida, psicológica. na virilidade do homem? É a questão psicológica, é a questão de, poxa, eu consegui, Isso. eu conquistei, né? Então tem isso. Só que essa questão de ser o primeiro não é bem o que acontece. Quando Como a gente assim? vem para a prática, no meu balcão eu escuto de tudo. E tem mulheres aí que já fizeram várias e várias vezes, e toda vez que começa uma relação, começa uma nova negociação. Não, porque você vai ser o primeiro. Primeiro, não sei como, porque já se passaram vários outros. É uma região que você não tem como saber se já houve, se não houve uma penetração ali. E essa cliente em específico que eu tô falando, o dela é mercadoria de troca, Fé. Minha gente. Troca carro zero, troca viagem. Eu vi aqui, olha, algumas dicas Sim. E eu vi que Virna sempre anda preparada, Claro. viu, minha gente? Uma mulher prevenida vale por 1000. Olha, e aí eu vi algumas dicas para se ter menos dor e mais prazer. Porque o que geralmente faz com que as mulheres neguem é o medo da dor. Da né? dor. Como a gente me falou, não é uma região naturalmente preparada para o sexo. Sim. Então não tem a lubrificação, a musculatura diferente, todos esses fatores, claro, vão dificultar Sim, sim. essa penetração, né? E aí eu vi que
para aliviar, seria o ideal usar lubrificante. Sim. E o preservativo. O caso do preservativo aqui, para evitar contaminação, infecções, por ser já uma área, né, mais, vamos dizer assim, mais suscetível a isso. E, cadê? Como o ânus não tem a lubrificação natural, é fundamental o uso de lubrificantes à base de água, que devem ser empregados em abundância para evitar as fissuras e traumas que você falou. Né? Então, acho que isso já é uma dica. Uma frase que você falou aí já me chamou a atenção. O uso de lubrificante à base de água. Isso, existem vários lubrificantes, Existem vários lubrificantes. Composições. O ideal para o sexo anal é você utilizar um lubrificante à base de água e é um lubrificante que ele tem uma ação dessensibilizante. Então, assim, Virna, eu vou passar uma coisa que vai me deixar dormente? Não. Essa coisa vai lhe trazer uma certa dormência para trazer um certo relaxamento, o que não significa dizer que você não vai sentir nada. Entendi. Você vai sentir a pressão, você vai sentir o prazer, porque esse produto, ele age apenas na entrada, nos esfíncteres, que a gente chama. São uma musculatura, que é justamente ela que a gente tensiona, né, e faz doer. Então, ele age ali naquela musculatura, na medida certa, diferente de um anestésico, de fato, xilocaína, lidocaína, por favor, nunca façam isso. Ah, tem gente que compra e usa, Tem. Tem gente que compra Olha, eu e e minha usa. curiosidade, como é? Passa lá xilocaína? Passou xilocaína, passou lidocaína, você vai ficar dormente. Aí não sente nada, nada. Olha os riscos. Não sente nada, você pode se machucar e você não vai perceber, então você continua. A sua musculatura relaxa tanto que pode sair de lá de dentro o que você não gostaria que saísse nesse momento. Eita. E tem mais. A gente sabe que o sexo anal tem que ser com preservativo. A indicação, eu, sexóloga falando, educadora sexual falando, sexo anal tem que ser com preservativo, independente de com quem você vai fazer. Pode ser o seu marido de anos, mas... Ou pode ser qualquer outra pessoa. Tem que usar o preservativo. Tem que usar o preservativo. Só que a gente sabe... Justamente por conta da região, né? Justamente por conta da região. E que às por vezes... mais que você lave, ela é contaminada. Quando o homem penetra aquela região, o canal dele tá ali aberto o tempo todo. Então, pode entrar alguma coisa, vai dar uma infecção. É uma infecção que a grande maioria dos homens acaba não percebendo ou não tratando direito, pode ir para a bexiga. E é perigosíssimo. Fora que na hora da relação faz o sexo anal, depois vai para o sexo convencional e há essa troca, né? Pois é. Esse leve e traz de precisa ter muito bactérias, cuidado. vamos assim dizer, não é? Isso. Então precisa tem que ter o preservativo. Tem que ter o preservativo. E falando a questão do lubrificante, então assim, lidocaína e xilocaína, nunca, jamais. Tá? Mesmo que pouquinho diluído em outro lubrificante, nunca, jamais. Vai utilizar, por exemplo, esse daqui. Esse daqui... É um lubrificante. Ele é um lubrificante, inclusive a gente pode até depois fazer um teste. É porque Francisco já saiu daqui, mas eu ia pegar Francisco. Francisco, Chico, foi ali beber uma água. Quando ele voltar, eu a gente vou pega testar nele. Mas peraí, antes eu quero saber o que é que a gente vai testar em Chico, né? A gente vai testar em Chico esse produto, que é um lubrificante específico para a região anal. Ele é à base de água e ele tem uma ação dessensibilizante. Mas a gente vai testar como? Na mão? No lábio. Tá no lábio. Porque na mão não vai sentir, porque esse produto só age em Fiquei com mucosa. medo agora. Esse produto só age em mucosa. E aí a gente vai ouvir a opinião dele que realmente funciona. Dá essa dormenciazinha de leve, né? Isso. Mas olha olha Chico a importância. voltou. Chico voltou. Chico, vou precisar de você, viu? Já, já. Mas assim... Pra voltar o negócio na sua boca. Qual é a informação que eu queria chamar a atenção? A gente falou, você leu aí que precisa ser a base de água. Sim, esse precisa ser a base de água, porque o nosso corpo tem o poder de absorver esse produto. Ele absorvendo, a gente vai sentir a sensação de dormência. Só que o local não produz lubrificação natural. A gente coloca um lubrificante que a pele absorve. Acabou o lubrificante. E aí? Essa relação vai ficar sem lubrificação? Ou você vai ter que ficar parando a relação para lubrificar?
Então, a gente acaba assim, cortando, perdendo o clima de estar... Qual a indicação? Usa o lubrificante à base de água e depois usa um lubrificante siliconado. Como assim, Virna, siliconado? Esse é um lubrificante... A gente tem que fazer uma lista de compras, viu? Porque... Olhe, esse lubrificante aqui vai servir para você namorar na água, vai servir como reparador de pontas. Ele é cheirosíssimo. Menino. Me empresta a tua mão. Vira aqui, que aqui vai ficar mais fácil depois da câmera pegar. Faz uma massagenzinha, vê o quanto ele desliza. Não é feitiçaria, é tecnologia. Sente o cheiro disso. Menino, que delícia. Maravilhoso. Esse daqui... Não sei se dá pra ver o brilho. Será que dá, Chico? Dá. Ó. Gente, se Menino. você borrifar água aí... Ele vai criar uma película, não é isso? Ele cria uma película. Menino. E você vai ficar aí meia hora, ó, alisando, e ele não seca. Então, para aquela região que não produz a lubrificação, quando a gente passa isso aí, a gente vai estar relaxada por conta do Comfort Me, que é o lubrificante que dá a sensação de Delícia. dormência, e vai ficar lubrificada. Então, do Pode começo passar no ao cabelo, fim. é? Pode bem. Reparador de pontas perfeito. Menino. Cheirosíssimo. Bom, então essa é dica a dica do bem lubrificante, importante, né? Quando a gente puder testar no frio, você diz. Eu vi outra aqui, minha gente, que é o seguinte. Comece com os dedos. A penetração nunca deve ser iniciada pelo pênis. O ideal é fazer um relaxamento gradual do ânus com a introdução dos dedos, começando apenas pela ponta do dedo até chegar a introduzir mais de um, em movimentos lentos, circulares e delicados. Quando ocorrer o espasmo ou a contração do ânus, deve-se parar o movimento e aguardar o relaxamento para prosseguir. Isso porque, naturalmente, o ânus ele vai aí ter esses espasmos, Sim. essas contrações Sim. iniciais. E a tendência é que eles relaxem. Então, o ideal é Justamente iniciar isso. com essa massagem, né? O ideal é a gente relaxar de alguma forma. Pode ser com os dedos, pode ser com um vibrozinho, porque a vibração suave, ela também relaxa. Vai soltar esses músculos. Se é uma vibração intensa, ele contrai. Então, tem toda uma dica. Essa daí é uma dica perfeita, mas é a teoria. A gente não pode esquecer que a teoria nem sempre consegue ser aplicada exatamente na prática. Tá lá no tesão, na coisa. Vai ter, espera aí. Deixa eu fazer meia uma hora aqui de massagem. Vai. Tem coisa que rola, minha tem filha, coisa que você não. espere. Vamos. Deixa eu tocar o piano aqui. Não sei. A dica técnica, tá aqui, né? A técnica tá aí. Se ela for seguida, ela vai funcionar. Vai facilitar. Né? Isso. Mas tem algumas Ó, eu outras tenho coisas que a gente certeza consegue que os fazer. casais que são aqueles... Tem uns casais que são fiéis, viu? Só saem depois de casa, sexta-feira à noite, depois que assistir ao Zero Tá Bom. Chico já levantou a mão. Porque fica ali de olho grudado. Então eu tenho certeza que tem um monte de gente Adotando as dicas. e olhando pro lado. Tá vendo, minha filha? Tá vendo? Tá vendo que é possível? Que é possível. Eu já tô anotando a lista de compras aqui. Pois é. Amiga, E se também... você tá aí, já diga assim, olhe pro lado e diga, olha, é possível. E aquela moça ali disse que é prazeroso. Pois é. E tem muitos homens muitas mulheres também que estão entendendo o porquê que os homens querem tanto, né? Conquistar esse espaço, né? Estão entendendo por que eles gostam. Porque tem ali realmente, como a gente falou, uma facilidade maior deles sentirem prazer, né? Dessa região ser mais apertadinha. E para muitos, não, como a gente falou, não é uma receita de bolo. Não é. Cada um é um, né? Cada homem tem um tamanho de pênis diferente. Então, o que é confortável para um, para o outro não é, não é? Mas, em sua maioria, acho que esse seria o combo que atrai, né? Isso. A questão de ser mais apertadinho, então, vai conferir mais prazer para ele. A questão da posição também de dominação. A mulher tende a ficar mais parada, com medo de sentir dor. Então, ele reina, vamos assim dizer, né? Exatamente. Vai fazer o que quiser. E traz para a prática o que ele assistiu por tanto tempo. Porque homem, a gente sabe que aprende sexo, infelizmente, na pornografia. E a pornografia, quando se trata de sexo anal, o tradicional é a mulher de 4, aquele bundão pro rapaz ali, aproveitar tudo e vamos para a prática.
Quando chega na prática, ele quer daquele jeito, como ele viu no filme, como ele desejou, como ele imaginou tantas vezes. Não é assim, né? Não é assim que começa. Essa posição de 4, ela é bem complicada porque a gente não consegue alinhar os esfíncteres nessa posição, né? Uma forma bem prática para vocês entenderem. Os esfíncteres, eles são soltos, tá? Um não é ligado com o outro. E o que é o esfíncter? Deixa eu tentar achar um jeito de falar assim. É aquele músculo que você consegue apertar para cortar quando está fazendo número 2. Então, aquele você controla. Mas o esfíncter interno, você não tem tanto domínio sobre ele. Entendi. E aí, se esses esfíncteres estão alinhados, passa sem dificuldade, sabe? Passa sem dificuldade. Se esses esfíncteres não estão alinhados, ele entra um pouquinho e bate no outro. E se você força aquilo ali, machuca. Lacera a musculatura. Sabe? Gente, tá vendo? Aula de anatomia aqui agora. Por isso que tem posição ideal, sabe? Eu vi também umas dicas que seria o ideal começar de lado, né? De ladinho, assim, com todas aquelas dicas que a gente falou, do lubrificante e tudo mais, que de lado facilitaria mais do que a posição. Quando você vai dar aquele famoso Google, o que aparece é essa posição fetal, de ladinho. Por que essa posição? Porque você tá na cama, deitada de lado, né? Então, você já está com o corpo todo ali mais relaxado. E a pessoa vem por trás e vai iniciando a penetração. Só que nessa posição, é um pouquinho complicado de você estimular a região clitoriana. Um pouquinho. Então, Virna, qual seria uma outra posição? Que essa é uma outra dica também, do estímulo da região clitoriana para estimular o prazer enquanto existe a penetração, né? Exatamente, por isso eu trouxe esse brinquedinho aqui, que é o nosso querido sugador. Tá de ladinho, coloca o sugador ali, deixa ele trabalhando para ter o estímulo prazeroso, né? Deixa ele trabalhando enquanto consegue ter a penetração em si. Só que tem uma outra posição que lhe ajuda até no estímulo clitoriano. Porque você tá de ladinho, dessa posição inicial, você tá de ladinho e você fecha aqui. Se você fica deitada, com as pernas abertas, frango assado. Tá? Se eu tentar explicar assim, vocês vão tentar imaginar, mas quando eu digo o nome, vocês já sabem, ainda vão dar um Google. Frango assado. Por quê? Porque você continua com a coxa próxima do tronco. E é isso que faz alinhar os esfíncteres. Então, se é de lado ou se é de frente, a posição vai estar aqui na mesma. E você acaba ficando com a perna mais aberta. Entendi. O parceiro vai penetrar por trás e você está com espaço para estimular a região clitoriana. Você ou o parceiro. Porque aí o parceiro também consegue com o brinquedinho, com os dedos. Essa posição aí, frango assado, seria ela deitada assim, de barriga para cima? Eu tô tentando me controlar para não fazer, porque não vai ser uma cena bonita, mas é isso. Não, pra gente entender, né, minha gente? Deitou na cama. Assim, pra cima, né? Isso. Certo. Puxa o joelho para próximo do tronco. Entendi. Você vai ficar com o bumbum livre e aí você tem essa possibilidade de abrir ou fechar a perna. Abrindo, você consegue um estímulo maior na região de vulva. Menina, olha quantas dicas. Todo mundo aí com o caderninho. Anotando tudo. Deixa eu ver se eu consigo, se eu passei alguma coisa aqui. Há um outro cuidado que a gente que tem aqui, né, é falar das dimensões. Que apesar do tamanho do pênis não ser um impedimento para o sexo anal, desde que haja toda essa preparação, relaxamento adequado, né, aquela massagem para quem quiser fazer, dos dedinhos e tudo mais. É importante não exagerar na profundidade da penetração. Isso é a informação que a gente puxou aqui da internet. Ou na introdução de outros objetos. Em média, o reto tem 17 centímetros. Ou seja, um pênis ou um objeto maior do que isso traria aí alguns traumas nessa região.
E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma fita. Primeiro a gente lembra uma fita. Oh, não, relaxa. Primeira coisa para meu filho, não, relaxa. Primeiro, deixa eu medir para ver quanto é que vai dar. Se passar de 17, não vai. Não. Quando a gente começa a se ater muito às informações, a gente vai tensionando para o momento da relação. A dor é um sinal de alerta, seja ela em qualquer situação. Então, assim, não pega régua, não precisa da régua. Vai até onde seu corpo suporta. Hoje, seu corpo vai suportar até aqui. Amanhã, você vai estar pedindo mais e com força, sabe? Poxa, você não era assim. Agora eu quero, agora eu aguento, agora eu percebi qual é a melhor posição. E você também pode, enquanto está no sexo vaginal, enquanto está no oral, você utilizar alguns produtos. Deixa eu pegar esse que vai chocar menos e é mais conhecido. Alguns produtos. Isso aqui é um plug, gente. Esse plug, ele é para ser inserido no canal vaginal. Ele tem tamanho, tá? Então, escute... É no canal vaginal ou anal? Desculpa, no canal anal, certo? Insere ele no canal anal. E quando a gente insere uma coisa em um dos canais, o outro se aperta. Por quê? Porque a parede entre o ânus e a vagina ela é muito fininha. Então, quando você coloca uma coisa no ânus, a parede do canal vaginal está mais apertadinha. O que é prazeroso para a gente também, porque aumenta a fricção durante a penetração vaginal. E esse daqui, além de estar fazendo um charmezinho ali no Rapaz, bumbum, uma joia. Uma joia para a sua joia, né? Então, enquanto ele está ali decorando, ele está também alinhando os esfíncteres e ajudando a dar essa dilatada. Uma preparação, vamos assim dizer. Uma preparação. Só que isso daqui tem várias diferenças, assim, várias características. Esse é o mais conhecido, é um plug P, certo? Tem tamanhos, Tem. E assim, por favor, gente, muita gente tem esse plug. Esse plug só deve ser usado para quem nunca fez sexo anal ou para quem faz sexo anal, assim, muito esporadicamente, vamos lá dizer, 2 vezes por ano. Esse dá para ser utilizado com pouca lubrificação, tá? Por quê? Por quê? Porque o nosso canal do reto, ele tem os intestinos, os gases do intestino. E quando esse gás faz um movimento, ele pode sugar isso aqui. É por Minha gente. Sugar, gente. Vai lá, é dá o sério, Google. Vina? É seríssimo. É por Mas isso... essa roda todinha aí... Isso aqui entra e não fica no reto. Ele entra, vai até para o intestino, a depender do movimento do gás. Por isso que não pode, gente, não se empolguem para comprar produtos íntimos na internet porque vocês não têm a consultoria junto. Já pensou, Chico, botar um negócio desse aí e sai pela boca? Entendeu? E aí é cirúrgico, viu? Não adianta se Eita, agachar. Nem pela boca sai, né? É cirúrgico. Rapaz. Então, assim, precisa ter cuidado aí, quando no for caso, utilizar. Quem nunca fez o sexo anal ou faz pouco, teria menos propensão a isso acontecer, porque estaria mais estreitinho lá, é isso? Porque ela tensiona a musculatura, né? E aí ela segura aquilo ali. Isso. Tá. Ah, Virna, não, mas eu já faço mais vezes e eu sei do prazer que é quando tá usando o plug, porque ele também é prazeroso. Eu quero um que me dê uma maior segurança. Aí a gente vem para esse tipo. Por quê? Dá para puxar pelo rabo. É um P, literalmente, tá seguro. Se o intestino fizer o movimento, ele pode até entrar, mas você consegue retirar. Puxar. Certo? Não é possível Fora entrar aqui, isso tudo. fora aqui. Isso daqui, a gente faz essa pressãozinha, já é gostoso. Lubrificado lá, quando a gente gira isso aqui, é coisa de louco. Tem várias funções, tá vendo? Várias funções. Não, Virna, mas isso daqui... Eu achando que era só pra puxar, se o bicho entrasse. Não, é pra isso rodar. Aqui é pra você botar e dar uma reboladinha. Pra Tem várias utilizações, mas tem gente que isso aqui, a Virna, é demais. Eu jamais usaria isso. Pode utilizar um desse aqui, ó. Tem esse daqui de várias cores, gente. Olha a base de segurança dele, como já é bem maior, né?
Então, esse daqui a gente consegue utilizar ele vibrando. Lembra que eu te falei que a vibração ajuda a relaxar a musculatura? Então, esse é um vibrador, não é um plug qualquer? Ele é um plug com vibração. Entendi. Agora, esse é maior, né, Virna, que esses outros? Quanto maior, mais prepara para a realidade, né? Entendi. Entendeu? Já vai alinhando mais. E detalhe, esse daqui, ó, gente, além de vibrar, ele gira. Será que consegue Minha ver? gente! Ou faz aquela massagem, sabe aquela massagem do dedinho? Do dedinho, olha, não precisa. Não quer botar o dedinho, bota isso. Fica lá massageando, relaxando, preparando e realmente excitando. É um mercado com muitos produtos, não é, Virna? Muita coisa, Rapaz, viu? E você que vive imersa nesse mundo, participa das feiras, como foi a sua última participação aqui, a gente trazendo as novidades desse mercado, né? A gente falou das sexy bolts, as bonecas que começaram lá com as bonecas infláveis e hoje são verdadeiras robôs sexuais, né? Que imitam os seres humanos, assim, a textura da pele mais real, aquelas calcinhas shorts com pele, com tecnologia desenvolvida pela NASA, né? Que traz ali um tênis artificial, mas muito real. Realístico. E como a gente observa que esses produtos, assim, uma tecnologia cada vez mais diferente, mais avançada, para nos trazer mais segurança, né? Exatamente. E que a gente saiba, assim, como você falou, o que é que a gente está comprando, para que é? Porque não é só ver, eita, um óleo tal, não sei o que, e sai passando todo o canto. Gente, a minha vizinha disse que usou assim, o meu primo faz assim, mas cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, tá aí a importância da consultoria, sabe? E cada parte do nosso corpo necessita de um produto diferente, de um produto diferente, uma forma diferente de ser utilizada. Uma fórmula diferente também, né? E as pessoas saem comprando, passando de todo canto. Passando de todo canto e muitas vezes utilizam um produto que é muito bom. Mas de forma errada. De forma errada. Aí acha que o produto não presta ou que aquela prática não é para ela. E aí ela deixa de aproveitar os prazeres da vida porque utilizou um produto errado e comprou um produto sem a consultoria. Verdade. E essa dica que você falou agora, eu achei muito importante em relação a esse produto aqui, porque eu acho que muitas pessoas vêm, acham bonitinho, lindo. Dia dos Namorados, faz uma gracinha, vou dar de presente uma joia, né? E aí sai comprando sem saber como vai usar, quanto tempo vai usar. Pois é. Eu acho que é importante a gente fazer um alerta. Isso aqui entrar no seu organismo, você tem que passar por um procedimento cirúrgico simplesmente porque você não sabe como utilizar, não sabia dessa informação. Tem gente que coloca isso para ir para academia, Priscila. Mentira! Gente. Não, minha gente, pelo amor de Deus. Não, porque eu vou fazer a prática do sexo anal à noite, aí coloca isso porque vai passar o dia. Gente, o dia com essa joia aqui. Não, gente, olha o risco. Imagina se tu ir malhar e passar a manhã todinha, agachamento, blá, blá, blá. Né? Minha gente. Tem gente que vai com esse intuito de relaxar e tem gente que vai para poder mostrar. Para mostrar. Porque bota uma calça transparente, quando agacha, aí fica o brilhinho, ó, chamando a atenção. Gente, cuidado, saúde em primeiro lugar, por favor. Essa eu não sabia. Falando em saúde, Pri, deixa eu chamar a atenção para isso. Eu tava curiosa aí. Isso daqui, gente, é uma ducha íntima. Certo. Ela tem duas utilizações. Uma é para inserção de chá, tá? Normalmente quem faz mais essa ginecologia natural e tal, faz a inserção de chá em canal vaginal. Chá de aroeira, babatimão, fazem a inserção com isso aqui. Se você tem uma e faz para isso, você não pode utilizar ela para anal. Utilizou uma vez para anal, esqueça dessa ducha para outra coisa. Mas no caso, em relação à região anal, para que a gente iria utilizar? Tem muita mulher, muito homem que não quer fazer o anal por medo de sujar, o famoso passar cheque. Sabe? Tem de isso, sujar. Tem. Tá vendo? Zero tabu também é cultura. Não sei se é uma cultura muito, mas é. Então, assim, a gente consegue fazer uma lavagem,
no intestino, tá? Igual a lavagem, quando o pessoal vai precisar fazer cirurgia e tal, certo. Os médicos fazem geralmente essa tomam uns laxantes, né? Tomam uns laxantes e tal, mas vamos de novo para a educadora sexual. Gente, não precisa. Não tá? precisa. Não então, precisa. ensine essa técnica aí para quem prescreve ressonância magnética para a região pélvica. Minha filha, porque um dia antes você toma uns 3 laxantes. Mas olhe qual é o intuito. É a saúde. Você vai fazer um exame você que precisa esvazia completo. E não, no dia de manhã, no dia do exame, você bota uma bisnaga lá, aperta de outro laxante para sair o resto, que não existe mais resto, porque não existe mais nada, porque você já virou pelo avesso no dia anterior. Mas é isso. Gente, qual é o intuito desse preparo? Qual é? É o deixar intuito limpo, desse né? preparo é deixar extremamente limpo para que o exame consiga captar Isso. qualquer mínimo detalhe. É válido nesse caso? É super válido. É saúde. Para a região anal, pensando no sexo anal, não tem essa necessidade, porque vamos e convenhamos, né? Soldado que vai para a guerra não pode ter medo de sangue. Então, ele sabe aonde está entrando e sabe o que tem ali. Pode acontecer um escape, uma coisa? Pode. Tá? Se a pessoa não faz a ducha, pode acontecer. Lencinho do lado, dá aquela limpada, vai para banho e a festa continua. Mas você não quer passar por essa situação de forma nenhuma, usa a ducha. Essa ducha, Virna, ela pode ser utilizada 3 vezes por semana, todo dia? Não, porque o nosso corpo é uma máquina muito inteligente. Então, tudo que tem nele tem que estar nele. Aquele canal é um canal infectado, cheio de bactérias. Mas tem um propósito. Mas né? são bactérias que estão ali para ajudar no trato intestinal. Então, elas não devem sair dali. Mas uma vez que você quer passar pela experiência gostosinha, tarará, e segura, faz a ducha. E como é? A gente enche com água, só água? Tá. Outra informação importante, tem gente que coloca sabão, glicerina. Gente, por favor, apenas água. Virna, água fria, água morna. Pega aquela água do chuveiro que é suportável para você, aquele morninho, puxa ali e coloca aqui. Você vai puxar, por exemplo, bota numa tigelinha e aperta isso aqui. Quando soltar, ele vai sugar. Quando soltar, ele vai sugar. Sugou, vai sentar no vaso sanitário, né? Coloca e aperta de uma vez para fazer aquele jato. Então, apertou, segura. Usa a força do esfíncter nessa hora, segura para ele dar... segurar a ducha, não é segurar o esfíncter lá. Não, mas segura a ducha. Você só pode soltar a ducha quando você tirar ela por completo. Senão, o que é que acontece? Tá lá dentro, ela você vai solta... sugar de volta as porcarias todas. Justamente. Então, você só solta a ducha quando ela sai de lá. Aí, segura um pouquinho o esfíncter e solta. Repete essa operação quantas vezes você achar que é necessário. Você vai ver a água saindo limpinha. Tá? Rapaz, então você sabe que não vai ter nada ali. Não sabia dessa. Pois é, mas não pode ser feito todos os dias ou com uma frequência muito grande. Esporadicamente, né? Esporadicamente, né? Entendi. Esporadicamente. E utilizou uma vez no anal, mas nunca no vaginal, tá? Entendi. Olha, minha gente, quantas dicas. Chico tá aqui esperando. Para testar. Para testar o negócio. Vamos testar rapidinho? Vamos testar, chega. Esse aí. Vem aqui, Chico, venha. Chico. Venha para todo mundo ver. É só para você dizer se funciona. Vá. Venha. Chico, me presta a pontinha do seu dedo, Chico. Maravilhoso que a gente ama tanto. Chico, bota esse dentro daqui da boca, né? É um lubrificante que é para dar uma sensação de dormência. Como é que eu vou pedir para você fazer? Você vai puxar o lábio e vai enxugar um pouquinho o lábio atrás, tá? Aqui pra dentro gente, pra gente tentar simular, isso, enxuga um pouquinho atrás, isso. A gente vai tentar simular a mucosa do anal. Passa e aí você vai massagear. Faz uma pressãozinha. Bem no lábio, faz uma pressãozinha boa, dá uma massageada e aí você pode parar. Não é um produto que tem gosto de morango, uva, nada, não tem, porque a região lá sente tudo, mas não sente gosto. Sente tudo, inclusive prazer, não é só dor, viu? Se faz bem feito. Então, assim, você vai perceber já botou? que ele massageou. Perceba que ele está fazendo isso, ó. Tem um gostinho não bom. Não bom, porque lá embaixo a gente não sente gosto. Então, a indústria não se preocupou em botar sabor nisso, sabe?
É um produto que ele está ali só para anestesiar. Já tá anestesiando. Já dá para arrancar o dente. E perceba que você sente a anestesia arrancar o dente. Sabe por quê? Porque todo mundo fala isso, parece anestesia de dentista. Tá? Você passa, você sente como se tivesse realmente anestesiado, mas perceba que você não perde o controle de musculatura. Se você olhar para... Exatamente. A anestesia de dentista, você sai com a boca troncha. Por isso que não pode usar a lidocaína, xilocaína. Entendi. Porque você perde o controle do esfíncter e sai de lá o que não deve sair. Entendi. Muito bem, Chiquinho. Beijo, obrigada, meu modelo favorito. Coisa linda. Ô, minha gente, olha, vocês sabem, o nosso tempo é curtinho. Tá comendo, né, Chico? Vai passar mais. Ó, Chico tá dizendo aqui que vai passar mais. Gostou? Do dormentezinho. Muito bem, Chico. Eu vou lhe dar esse presente, viu? Quando a gente terminar aqui. Virna, minha amiga, só tenho que dizer muito obrigada. Você sempre é top que precisar, demais. Meu amigo. Poço de conhecimento. Não é, minha gente? Que bicha sabida, sabe de cada coisa, que eu fico assim. O diretor bem lembrou aqui de uns prints que a gente fez. Sim. De uma caixinha que Virna abriu no Instagram dela, falando justamente sobre essa prática do sexo anal, né? Dos homens, porque que eles então gostam tanto de ter essa prática. Então, Virna, esse aqui foi um que te mandou, né? Isso. Ó, eu tenho um problema, um certo tamanho de pinto que causa um certo espanto na primeira impressão. Eu acho que ele tem um pinto grande, é isso. Tá. Que, por sorte, o meu ofício ajuda a quebrar o gelo e relaxar a parceira ali. Mas é uma coisa que eu vou com muita cautela e não fico adulando o tempo todo, porque sei o meu tamanho. E para quem já tem esse medinho, eu nem volto ao assunto. Como de vez em raramente aparece uma guerreira que faz rindo e ainda pede mais. Aí vem todo o conjunto da obra, quanto melhor o sexo, mais a mulher vai comer o teu juízo. Particularmente, eu gosto da conquista do ato, do avançar e ver a descoberta do prazer, do carinho, da língua, né? Acho que ele usa a língua, o dedo, a leve penetração. E aí, plantar na cabeça dela os brinquedos e fazer ela querer. E, acima de tudo, deixá-la no controle. Eu acho que ele está dizendo que... Foi o que eu entendi, que ele tem um pênis grande e que muitas vezes nem pede para essa prática do anal, com medo de espantar a parceira, teve né? muita gente que me respondeu nessa caixinha, mas que eu não conhecia. Esse em específico, ele é cliente da loja. E fez e esse rapaz é enorme, então realmente... Deve ser grande. Ele deve ser bem grandão, deve assustar realmente. Aqui, se olhar bem, a gente classifica sexo bom quando ele consegue aguçar o máximo de sentidos. Pegada, encaixe, tato, aroma, perfume, olfato, sabor, paladar, gemidos, gritos, auditivo e o visual, que aguça um bocado. A sincronia de tudo isso combinado com quem também gosta é um encaixe perfeito daquelas que antes mesmo de terminar a gente já fica pensando, quando é que eu vou ter de novo? Risos, né? E levando tudo isso para o anal, eu diria que a entrega se torna mais real, falando do corporal, seja aceitando ou fugindo do visual. E, querendo ou não, seria uma zona segura para gozar, segundo ele. Mas nada supera a textura, o calor, a maciez, o sabor e tudo. As inúmeras vezes que a gente pode fazer uma mulher gozar. Aí vem aquele clichê. Bumbum não se pede, se conquista. E diria mais. É isso. Só come quem tem paciência e não tem nojinho. E os de tamanho P são mais felizes por não assustar ninguém. Gente, que depoimento tão espontâneo, né, desse rapaz. Ele, pelo que Virna falou, e ele falou aqui, né, ele tem um pênis realmente muito grande e assusta à primeira vista, mas ele diz que nada como essa conquista, não é? Como isso. Todo esse trabalhar e também que nada supera o tradicional. Exatamente, porque, foi o que eu te falei. Né, é a diferença, é a rotina, ele gosta sair de fazer, de ter essa conquista e gosta de ver quando a mulher gosta e pede mais e tudo mais, porque ele disse que o tamanho dele assusta, então fica feliz quando a mulher gostou daquilo tudo, né? Mas que nada supera
o tradicional. E ainda o que eu achei bacana dele foi que ele falou do sexo como um conjunto, como um combo multissensorial. Exatamente. Não é? É paladar, é aroma, é tudo. Esse cliente trabalha... Eu gostei do seu depoimento, viu? Só tive que adaptar umas palavras ali. É porque no meu direct pode ele tudo, é né? Cru, né? Ele veio no meu direct, esse depoimento, então tudo pode. Esse cliente, ele trabalha com massagens relaxantes, liberação e tal. Então, por isso que quando ele falou a questão de com o que ele trabalha ajuda, porque ele sabe já fazer essas técnicas de relaxamento. Muito sabido, já sabe os pontos. Fala nisso, a gente vai ter uma pauta sobre massagem tântrica. Assistam muito. Não vai ser com Virna, mas ela sabe tudo também desse assunto, né, Virna? Você é muito conhecedora dessas questões. Será como parceiro meu. Inclusive, a gente falando nos bastidores, ela revelou que é um amigo dela, que ela o conhece. E se você não sabe o que é ainda massagem tântrica, meu amigo, minha amiga, se prepare, porque esse programa também promete. Vai ser show. Como todos os que a gente vem fazendo até então. Olha só, um beijo pra você, minha amiga, mais uma vez. Brigadão, viu? Muito bom ter você aqui. Eu me divirto, eu aprendo, é bom demais. A gente fica sabendo de coisas que a gente nem imaginava que existia, de produtos que a gente nem sonhava que estavam aí pra facilitar a nossa vida. E você vem aí como esse canal para mostrar, né, tudo pra gente. Chico, obrigada, viu, meu amigo? Te amo de coração, meu amigo aqui dos bastidores. E hoje veio pra frente das câmeras, né? Testador aqui. E é isso, minha gente. O sexo anal, embora ele tenha se tornado, está se tornando cada vez mais popular, né? Entre os casais aí, no dia a dia, entre quatro paredes, tem sido uma prática cada vez mais buscada, mais procurada, por isso tantos produtos para facilitar. Ainda assim, a gente sabe que ele é envolto de muito preconceito, de muito tabu. E a gente quis trazer aqui para vocês hoje um pouquinho da realidade mesmo, do dia a dia, né? Desmistificar um pouquinho o que é que gira em torno dessa prática sexual que, pelo que a gente falou aqui, de tabu e de preconceito não se tem mais nada. Não tem. Agora o tabu e o preconceito tá invertendo para um outro caminho. O sexo anal com o feminino já está sendo mais aceito. Mas e com o masculino? O masculino hétero? Sim, gente. Muitos têm procurado produtos, muitos casais héteros, chegam lá procurando produtos, vibros, algo para que ele seja o penetrado. Prazer através do sexo anal. Olha isso, do estímulo anal, que não tem nada a ver com sexualidade. Entendi. Homossexual é aquela pessoa que se excita com uma pessoa do mesmo sexo, que deseja uma pessoa do mesmo sexo. Mas o homem hétero que está ali se excitando através de um toque ou uma carícia no ânus, com a sua esposa, com uma parceira, com uma garota de programa, ele está aproveitando todos os prazeres que o corpo dele é capaz de dar, o que não tem nada a ver com sexualidade. Aí isso ainda está um grande tabu na sociedade. Poxa, olha, no finzinho do programa ainda mais revelação, viu? É bombástica essa menina aí. Agora me diga, as suas redes sociais, se é que existe alguém que ainda não lhe segue aqui, que assiste o nosso programa e não lhe segue, eu acho difícil, mas me diga. Vamos lá. Pra gente, quem não esgotou todas as dúvidas, né? Tirou todas as dúvidas aqui no programa, pode ir lá nas redes de Virna. Vamos lá, minhas redes, acho que o pessoal vai colocar aí pra vocês. O meu Instagram é Virna Galvão. Tá? Precisa colocar o nome completo para aparecer, porque por conta do meu ramo, o Instagram vive dando bloco na gente. Tem o site também, que é www.virna.com.br e tem o WhatsApp da loja, que é o 829-98704-7509. Lembrando que o Virna dela é com W, viu, com gente? W, porque eu sou chique. Então vão lá nas redes dela, porque esse assunto tem muito pano pra manga. E claro que um programa só é pouco pra gente esgotar aí todas as dúvidas, né? E ó, um beijo pra vocês. A gente se vê semana que vem, você já sabe, encontro marcado comigo aqui na telinha da Gazeta News, ó. Beijo, minha gente. Bom finzinho de sexta.